Eu sou Leandro e minha equipe é composta por mim, pela Beatriz Neto, pela Miriam Soares, pela Beatriz Bezerra e pela Sabrina Martins. E nós vamos apresentar o nosso pitch sobre o MASP. A nossa turma usou a ferramenta MASP para a resolução de um problema, mas não antes de identificá-lo. Mais de 80 problemas foram citados, e dentre esses escolhemos a ansiedade para poder tratar. Foram pesquisadas as causas e possíveis tratamentos, e escolhemos 6 destes para a ansiedade no total. Cada equipe ficou responsável de montar o MASP de 2 deles. A minha equipe montou da terapia e da adequação de rotinas. Montar o MASP foi útil para podermos aprender de fato a usar essa ferramenta muito útil no dia a dia, que pode ser usada para solucionar um problema difícil ou simples. Essa atividade nos mostrou isso. Começar a fazer a terapia não é um problema tão grande assim, nem adequar as rotinas, mas tinham tratamentos mais complexos e o MASP foi usado em todos eles. Depois que acabamos de montar o MASP de cada possível tratamento para a ansiedade, nós criamos situações hipotéticas para validar ou não o tratamento, e através disso fizemos pesquisas para encontrar alguns relatos de pessoas que já tentou usar um desses tratamentos. E por fim, encontramos vários relatos positivos dizendo que a terapia pode ajudar muitas pessoas, não só quem tem ansiedade. Desde então, não foi preciso pesquisar para chegar à conclusão de que organizar e adequar suas rotinas é muito importante para que você possa realizar todas as suas tarefas do dia de forma organizada. A atividade foi útil também para relembrarmos ferramentas que a gente tinha aprendido no curso, porém a maioria dos alunos não lembrava. Vimos novamente como usar o ciclo PDCA, que é importante para desenvolver uma atividade de melhor forma possível. Lembramos o 5W2H, usado para compor planos de ações de forma rápida e eficiente. Aprendemos também sobre pontos positivos dos tratamentos, pesquisando sobre eles. Alguns dos pontos positivos da adequação de rotina são: organizar sua rotina é útil, para que você saiba qual atividade fazer e em que horário deve fazer. Dessa forma você não se perde em todas as atividades que você tem que realizar em um dia. Organizar as atividades a serem realizadas e também definir horários para elas ajuda a impedir que você procrastine e deixe as atividades para outra hora. Alguns dos pontos positivos da terapia são: se conhecer melhor e assim se aceitar a si mesmo, e também acalmar a mente e o corpo. E, além de tudo, foi super interessante termos usado justamente a ansiedade como problema a ser tratado, pois essa doença é considerada um dos 2 males do século. Mas ainda assim, muitas pessoas não levam esse assunto a sério e acham que a ansiedade ou até mesmo a depressão é frescura. Por isso é importante cada vez mais falarmos sobre esse assunto para que mais pessoas se conscientizem da importância do assunto. Muitas vezes a pessoa nem sabe que sofre de ansiedade, pois sente receio de um psicólogo. E esse tipo de situação pode incentivar a pessoa a procurar ajuda, mostrando que a ansiedade é um problema sério que precisa ser tratado. Meu nome é Sabrina, eu vou falar um pouquinho mais o que a ansiedade pode provocar na pessoa e como é que ela pode surgir, né? Então, a ansiedade pode ser provocada por qualquer pessoa, independente da idade, né? Pode ser criança ou adulto. E tem alguns exemplos que causa ela, que é enxergar o perigo em tudo, o apetite, né, alteração de apetite, alteração do sono, tensão muscular, medo de falar ou enfim, preocupação em excesso, estresse em excesso, eh, medo de errar ou da incerteza, né, sempre ficar com pensamentos negativos, ou tipo, sempre pensar nos traumas, né, e doenças de depressão ou doenças físicas.